Bom dia, nossa, meu Deus, será que nós vamos conseguir fazer uma live nessa barulheira? Aqui em frente do apartamento tá tendo uma reforma, bem em frente. Bom dia, André. Aí vocês vão me respondendo se esse barulho, porque tá muito alto aqui o barulho eles estão furando a avenida. Bom dia, Karina, bom dia, Silvinha. Gente, me responde aqui se esse barulho não tá muito insuportável, porque aqui tá muito alto o barulho das máquinas. Bom dia, Silvia. Bom dia, Ama. Bom dia, Lulu. Luluca, bom dia. Me responde aqui, gente, esse barulho, porque aqui tá muito alto e tá tendo uma reforma na frente do prédio. Ah, não, se a minha voz tá limpa, então tá perfeito. E hoje é o dia da Karina, que ela vem aqui no nosso devocional. Então eu já vou chamar a Karina. Então, bom, sobressaindo, beleza. Agora, a hora que você entrar, vamos ver como que vai ficar aqui. Bom dia! Bom dia! Que alegria, mais um dia aqui com você! Bom dia, lindona! Bom dia. Tá travando? Travou. Agora voltou. Voltou. Ixi, a internet hoje não tá nos ajudando. Aí tá chovendo? Tá chuviscando, mas assim, ontem choveu a noite toda. Mas assim, uma chuvinha tranquila. Oh, Tá glória a friozinho Deus. gostoso. Oh, delícia. Uberlândia caiu água. Eu vi na televisão. E aqui tá um sol lindo, é engraçado. Aí tá chovendo e aqui tá com sol. Ixi, a internet dela tá muito ruim. Pronto, voltou. Bom dia, Silvia Previato. Hoje eu tô me embelezando, acordei cedinho para me embelezar, porque hoje eu estou fazendo aniversário de casamento. Parabéns, que delícia! Ai, gente, essa data é sobrenatural. Eu sou apaixonada nessa data. Eu também. De casamento. 14 anos de casada e o Rodrigo brinca assim, chuvinha boa, Silvia. O Rodrigo brinca assim comigo, porque eu sempre, por exemplo, eu faço 14 anos hoje, e aí amanhã eu já tô, quando me perguntam assim, quantos anos de casado você tem? 15. Aí ele fala assim, mas a gente fez 14 ontem. Aí eu falo, não, eu já estou enxergando os 15, né? Então, eu fiz 14 hoje. De hoje para amanhã, a partir de amanhã, eu já estou percorrendo os 15. Então, a partir de amanhã, eu já tenho 15 anos de casada. Gostei, viu? Gostei. Nesse caso, eu já tô caminhando para os meus 20 anos de casada. Ô, Glória! Delícia! Amém. Amém. É uma data que eu celebro muito, porque eu sei que é uma data que o Senhor preparou para nós. E hoje, falar sobre o que nós vamos falar, né, sobre a paternidade, conhecer a paternidade, desfrutar da paternidade, melhorou muito, 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 muito meu casamento. Uau. Muito. Porque a paternidade, ela tem esse poder, né, de ampliar todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá. Eu quero dínamos aqui, a explosão do Espírito Santo nesse lugar. E eu quero perguntar, quem vai estar lá conosco no Dínamos dia 12 agora, sábado agora? Oh. Quero perguntar aqui para essas mulheres que estão aqui conosco, quem vai estar lá no Dínamos? Onde vai receber essa explosão do Espírito Santo. E hoje a Karina vai nos trazer um tema de explosão do Espírito Santo aqui. Então comece, Karina. Que tá horrível esse som. Mas agora parece que cessou, né? Não, tá muito alto.
Mas para nós que estamos ouvindo, eu não sei o pessoal aqui, para mim não. Eu não te escuto E assim, a quase sua nada. voz tá limpa. Eu já não te escuto quase nada. Por quê? Por conta do barulho. Você vê que eu tô falando alto, Ai, por conta do barulho, tá muito alto. Mas amém, vamos lá. amém. E vamos orar então. Meu coração hoje está em festa, muita festa, né? Pelas duas coisas. Por essa palavra, que é uma palavra que eu busquei muito cura no Senhor, e eu tive a cura total e completa. E pela data de hoje, porque assim, celebrar o matrimônio e celebrar a paternidade são os dois nossos maiores níveis de intimidade com o nosso amado, né? Porque o Senhor é o nosso Pai e é o noivo da noiva. Então, hoje nós estamos ainda mais no mês de dezembro, né? Que nós celebramos Jesus de uma forma diferente. Lógico que nós celebramos a vida do Senhor todos os dias, mas Jesus, né? Em dezembro tem essa demarcação. E nós temos filhos nascidos em dezembro, né? Você tem, eu tenho. Então, o Senhor é muito lindo. Travou? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, é porque eu tô ouvindo muito baixo, mas bora orar. Tá bom. Amém, Senhor. Nós te agradecemos nessa manhã, Pai, porque nós podemos nos achegar a Ti, Senhor, com a intimidade que só uma filha e um filho podem ter contigo, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua grandeza, pela tua misericórdia que se renova cada dia, cada manhã. Obrigada, Pai, por sermos filhos e filhas, Pai. Legitimamente filhos e filhas inseridos, enxertados em Ti, Senhor. Que nós possamos resplandecer a Tua glória, Senhor. Anula, Pai, anula todo o nosso eu, toda a nossa vontade, Pai, para que flua em nós e através de nós somente a Tua presença, a Tua glória, o Teu poder, a Tua imagem, a Tua semelhança. Nós tomamos posse dessa verdade nessa manhã, Senhor. Mantém nossas mentes cativas, nosso coração, nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, a tudo que o Senhor deseja falar conosco hoje. Abre os nossos olhos, amplia a nossa visão, Pai. Que, Senhor, traz para cá, Pai, todos aqueles que um dia, como eu, Senhor Jesus, viveram, Pai, um sentimento de orfandade, mas que eles possam, Senhor Jesus, encontrar o lugar em Ti, o Teu colo, os Teus braços, e que essa verdade, Pai, venha fazer morada, Pai, de uma maneira profunda em cada um, Senhor Jesus, nessa manhã. Essa verdade de que o Senhor é o nosso Pai e que nós temos livre acesso a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém, amém. Eu quero ler um pedacinho do Salmo 139, a partir do versículo 13. Eu sou apaixonada nesse salmo, né? Porque o Senhor, Ele nos sonda e nos conhece como ninguém. Nós conhecemos os nossos filhos como ninguém. E aí depois, como você mesma fala aí, quando eles se casam, se tornam um, né, com aquela que o Senhor preparou para eles, aí o marido, o esposo passa a conhecer também mais e mais e mais. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra.
Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Meu Deus, é muito forte isso aqui, né? Como cada vez que eu leio Salmo 139, eu sinto... Tem hora que eu fecho os olhos e fico imaginando o Senhor criando, né, suas filhas, seus filhos em cada detalhe. Ele tecendo cada detalhe nosso com as suas próprias mãos. E ele já conversando ali com a gente, falando assim, olha, eu vou te pôr nesse ventre, você vai ter esse pai e essa mãe. E ele falando para nós, e eu coloquei em você intrepidez, eu coloquei em você ousadia, e eu coloquei uma visão de águia. Gente, eu coloquei o meu coração, eu imparti o meu coração. Eu começo a viajar nesse Salmo 139, assim, de uma maneira, como fala aqui mesmo, ó. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E as tuas obras são admiráveis. Nós somos admiráveis. Por quê? Porque nós fomos feitos por Ele. Ele desejou, Ele olhou, Ele admirou. Porque tudo que Ele faz é bom, é perfeito e agradável. Uau! E por muitos anos da minha vida, hoje eu vou dar um pouquinho do meu testemunho quanto à minha paternidade. Eu queria muito que o meu pai biológico estivesse aqui para poder assistir essa live. E eu sei que ele teria muito orgulho de mim, assim como eu tenho muito orgulho dele, né? E aí, em julho do ano passado, o Senhor recolheu o papai. Mas, antes de falar sobre 2 versículos aqui também que eu anotei para não esquecer de falar, esse tema, ele veio assim, de uma maneira tão natural, né? Silvinha me mandou uma mensagem perguntando se o Senhor tinha dado algum tema. E eu estava aqui, né, afobada de serviço, estava servindo a janta, falei, daqui a pouco eu te falo. E esse daqui a pouco acabou e chegou ontem de manhã e nada. E aí, a hora que eu parei, tudo assim, já era quase meia-noite, eu falei para o Rodrigo, Rodrigo, tem um tema no meu pensamento, e ele falou assim, orfandade. E eu falei, meu Deus. Ai, que Senhor lindo. Confirmando na vida do meu esposo. Eu falei, Preto, é justamente isso. Só que assim, é a orfandade ressignificada com a paternidade. Porque no lugar da mentira da orfandade, existe a verdade da paternidade. E aí aquilo veio assim, sabe assim, como um sussurro no meu ouvido? E aí eu olhei pro Rodrigo assim, e eu falei assim, eu tenho legalidade para falar sobre isso. Porque eu vivi 37 anos na mentira da orfandade. E acessei e desfade da paternidade há 4 anos. 4 anos. Nossa, a internet está muito ruim. Tá travando aqui, mas você tá conseguindo me ouvir? A minha não tá travando, não. Tá travando você pra mim.
E olha como que é engraçado. E aí a minha tá travando você pra mim. Eu não consigo te ouvir. Você quer tentar sair e entrar de novo? Vamos tentar, peraí. Vai, continua, vamos Tá, ver se dá certo. Vamos perguntar como que tá vamos aqui, ver. como que tá pro pessoal? É, Responde pra nós se tá travando. respondam aí então. Espírito Santo, mãos, Pai. Senhor, vem com a tua glória sobre essa internet, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor deseja entregar nessa manhã, nada seja retido. Tudo seja liberado, Pai. Que todos aqueles, Pai, que têm esse sentimento de orfandade, Senhor, possam receber de verdade a tua paternidade, Pai, nessa manhã, Senhor. Que nada, nada possa impedir o Senhor de transbordar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tá ótimo, ó, o pessoal tá falando que tá ótimo, né? Amém. Bora. E aí, porque o que o Senhor fala para nós lá em João 8:32? Que conhecereis a verdade vos libertará. E aí, lá eu já vou contar dos 37 anos de orfandade. Lá em João 1, do 12 ao 13, está a verdade que já ressignifica ali tudo, né? Que nós precisamos saber. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos do Senhor. Ponto. Acabou. E aí, lá em João 14, eu esqueci de anotar. 14:18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, o que nós precisamos é conhecer a verdade é Cristo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E na palavra já está escrita essa verdade sobre nós. Não vos deixarei órfãos. Somos feitos, não nascemos de carne, nós nascemos de Deus. Ele nos criou, ele nos desejou. E por muito tempo eu custei entender isso. Eu cresci e eu fiquei 37 anos da minha vida sem contato com o meu pai. E aí, e com essa mentira do diabo na minha mente, sendo vivida como verdade. E aí, no meu pensamento, né, eu cresci com essas mentiras do inimigo, ele contando muitas mentiras sobre a minha paternidade, que eu não fui desejada, né, que meu pai não me amava, pelo contrário, que meu pai me odiava. E 37 anos eu vivi nessa mentira e nessa ignorância. E eu sei que muitas pessoas vivem assim ainda. Porque não tem lógica, não é só eu que vivi 37 anos. 37 anos não é 37 dias, não é 7 anos, são 37 anos que eu vivi uma mentira. E aí, um dia eu estava orando, na igreja onde eu congregava na época, teve um estudo falando sobre paternidade. E aí, na penúltima aula desse estudo, a gente tinha esse estudo uma vez na semana, eu fui lá para o fundo da igreja e fui orar. Fui orar porque graças a Deus, a falta de paternidade biológica, vamos falar assim, nunca me deixou
de buscar, nunca me impediu de buscar a Deus. Mas eu vi que eu não desfrutava da paternidade de Deus, porque existe uma mentira ali. Então, querendo ou não, eu me sentia frágil, eu tenho um testemunho muito forte de vida, que o Senhor ainda não me sinalizou para compartilhar todo, né? Envolve também muitas pessoas. E aí, o que que acontece? Eu tinha aquele espírito de orfandade, aquele sentimento, aquela mentira de orfandade, muito gritante dentro de mim. Por muitos anos eu me sentia desprotegida. E aí o que que acontece? Eu casei e eu olhava para o Rodrigo querendo um marido, mas também querendo a proteção, o zelo de um pai. E estava errado. Estava totalmente errado. Então eu fiquei com essa mentira. Eu não sou amada por pai, eu fui criada por mãe, e só mãe que me ama. E foi desse jeito. E aí o que que acontece? Aí nessa oração lá no fundo da igreja, eu e o Senhor, eu lembro direitinho, eu ajoelhei e o Senhor falou assim: vai atrás do seu pai. Aí eu abri o olho, né? Falei, não, Senhor, de todas as mentiras que eu já ouvi, né? Na época, para mim, ainda eram verdades. Tudo aquilo que eu já ouvi sobre meu pai, eu já perdoei. Eu sou curada, sou sarada. Oh, engano, meu Deus. Então, o que que acontece? Eu perdoei. Aí deixa ele lá onde ele tá, que eu não sei onde é, eu fico aqui quietinha no meu canto, eu liberei perdão, ele lá e eu aqui. Aí eu senti o abraço do Senhor. E ele falou assim: seu pai quer te dar esse abraço também. E eu tinha ouvido muitas mentiras a respeito do meu pai. E aí, o que que acontece? Eu falei assim, e o Senhor falou assim, procura seu pai. Aí, né, aquelas que têm desculpinha pra tudo. Senhor, eu não sei onde achar meu pai. Não tem telefone, não tem endereço dele, não tem nada. Põe o nome dele na internet. Sabe, Google, põe lá. Você tem o nome dele na sua identidade. Aí eu falei assim, amém. Aí era uma quinta-feira. Aí eu falei pro Rodrigo, né? Na hora que a gente entrou no carro, eu falei assim, amor. Ele falou, o que foi que você tá calada? Eu sou muito falante, né? Maritaca. Aí eu falei assim, o Senhor mandou eu achar meu pai. Ele olhou assim pra mim. Amém. Na sexta-feira, eu comecei a procurar meu pai no Google. Parece coisa de filme, né? Aí, mas o meu pai é poderoso para fazer as coisas igual o povo fantasia nos filmes, gente. E aí, eu digitei lá e não achei nada. Aí o Senhor, vai, cavuca aí. Aí eu achei um despachante. E aí falava lá que meu pai trabalhava nesse despachante. Falei, gente, como que a internet tem essas informações, né? Liguei nesse despachante, nada de atender. Liguei, depois do almoço, atendeu. Aí um senhor me atendeu e eu falei assim, olha, falei o nome do meu pai, né? Falei assim, ele trabalha aí com o senhor? Não, já tem muitos anos que ele saiu daqui. Falei, mas o senhor tem contato com ele? Não, por quê? O que você quer com ele? Eu falei, eu sou filha dele, tem 37 anos que eu não tenho contato com ele e eu quero... Nesse intervalo, eu tive um pequeno contato com ele, sim. Mas, assim, eu considero 37 anos, por quê? Porque eu não desfrutei. Né? Teve um intervalo que eu e ele tivemos um encontro, conversamos pouco, mas nós tivemos esse encontro. E aí,
eu falei assim, não, e eu queria muito encontrar meu pai. Falei assim, senhor pode ir? Aí a hora que eu falei, senhor pode? Ele falou assim, me dá seu telefone. Eu não tenho contato dele, mas eu vou tentar alguém que tenha. Se eu conseguir, porque só tem um amigo nosso em comum, mas se eu conseguir, e aí ele anotou meu telefone. E aí, quando foi no sábado, meu pai me ligou. Um número diferente, eu atendi e ele falou assim, Karina Rafaeli? A minha voz, assim, dentro de mim estremeceu com aquela voz, né? O filho reconhece a voz do pai, gente. E aí eu falei assim, sim, sou eu. Aí ele falou, filha, eu sou o seu pai. E aí ele falou. E aí ele falou assim, aqui é o José Machado, né? E aí eu falei, nossa, aí a gente conversou. E o Senhor falou pra mim, ele falou assim, e ele falou, meu pai, né? Depois de tantos anos, toda a ausência, tudo que eu fiz para você, por que você veio atrás de mim? E aí o Senhor já tinha me instruído. E essa foi a primeira frase do meu pai para mim. E o Senhor lá naquele momento de oração, ele falou assim, e outra coisa, você vai atrás do seu pai. E aquela que se via como vítima, ó céus, ó vida. Ele falou assim, você vai pedir perdão para ele dos anos que você não permitiu que ele desfrutasse de você. Você só vê você não desfrutar dele, mas os anos que a mentira do diabo roubou o desfrute do seu pai em relação a você. Gente, pensa, 37 anos acreditando não ser amada, ser vítima, de repente você tem que ir atrás, Samuquinha, tem que ir atrás, e ainda você pedir perdão. E o Senhor falou assim, e mais? Porque aí no meu pensamento eu falei, mas eu queria tanto saber se isso era verdade. Ele falou assim, e mais? Você vai falar para ele assim, pai, daqui para trás, acabou. Foi lançado no mar do esquecimento. Eu não preciso saber se foi verdade ou não, se eu fui desejada ou não, se até o dia de hoje eu fui amada ou não, porque hoje entrou em você, ele falava para mim, hoje entrou em você essa convicção que vem de mim. O resto é consequência. Ele falou, não queira saber do passado, não queira ouvir sobre o passado. O passado eu já lancei no mar de esquecimento. Vocês vão construir uma vida nova daqui para frente. E aí eu falei isso pro meu pai. Eu falei, pai, ele falou assim, eu tenho que te pedir perdão. Eu falei, não, o senhor não tem que me pedir perdão. Sou eu que tenho que pedir perdão ao Senhor por todos esses anos que eu te privei de desfrutar da minha vida e da vida dos seus netos, porque eu já tinha o Rodrigo filho e já tinha Camille. Eu falei por todos os momentos importantes da minha vida que o Senhor não desfrutou. Não. E aí ele falou assim, muito forte, aí ele falou assim, tá bom, filha, a gente vai se falando. Aí eu falei, pai, onde o senhor mora? Ele falou assim, não, eu entro em contato de novo, tá? Um beijo, fica com Deus, tá? Aí na minha cabeça, né, o inimigo queria vir, ó, tá vendo? Vai obedecer Deus. Ele nem quer te falar onde que ele mora, ele não quis saber onde você mora. Ele cortou o assunto ali, ele não te deu papo, ele não quis saber de você. Mas aí veio a voz do meu pai, audível e clara. Confie em mim. Uau! Sou eu quem escolhi este pai para você na terra. Gente, eu lembro direitinho disso. Sou eu
quem escolhi esse pai para você na terra. E ele me fez pegar a minha identidade e ler o nome do meu pai, ler o nome da minha mãe e falar assim: eu escolhi os dois para gerar você. E ele falou assim: só a junção dos dois geraria tudo aquilo que há na eternidade em você. Eles tinham o DNA meu impresso e eu coloquei você para ser filha da Maria e filha do José, porque a minha mãe chama Maria das Graças e o meu pai chama José. E aí, naquele momento, quando o Senhor me mostrou minha identidade, aí eu pensei, meu Deus, não posso falar isso para ninguém, nem pro meu marido, porque senão vai pensar, pronto, tá achando que é semideus na terra, filho de José e da Maria. Né? Então, os religiosos iriam me julgar. Mas pro meu marido eu falei, amor, olha o que Deus me mostrou hoje. Que ele me gerou na simplicidade da Maria e do José. Que era de uma Maria e de um José que eu tinha que nascer aqui na Terra. Nossa, forte, hein? Nossa. Porque Maria e José, vamos ser sinceros, são nomes simples, vamos falar assim. São nomes simples, é a simplicidade porque o Senhor, ele sabia que muitas coisas eu passaria aqui na terra. E para eu nunca me esquecer que eu vim de algo simples e puro, que tinha ligação com a essência do Senhor. Eu vim de um José e de uma Maria. Uau. E eu nunca, pensa, gente, 37 anos, que a minha identidade era a mesma, a identidade física. Eu nunca tinha percebido que eu era filha de uma Maria e de um José. E por muito tempo eu tinha vergonha de compartilhar isso com as pessoas, porque eu pensava assim, nossa, vai pensar que eu tô achando assim, pronto, ela tá achando que é igual Davi lá, que ela tá quase o nome dela na Bíblia, porque ela é filha de Maria e José. Aí, quando a religiosidade foi quebrada, aí eu começava a falar, e era tão prazeroso falar, por quê? Porque aí eu já conhecia o meu pai, eu já conhecia eu já estava conhecendo quem eu era. Então, se quiser me julgar, julga, eu sou filha da Maria e do José. Ninguém pode porque mudar assim, isso, aprove ao meu pai. Quem pode mudar isso? Gostem ou não, essa é a minha essência, gente. Simples assim. Amém. E é isso aí que você falou. O Senhor falou para mim, ele falou assim, eu tô te mostrando isso aqui para você entender sua essência. A sua verdade, não interessa se você foi desejada, planejada ou não. Interessa você saber que a minha essência é a base da sua essência. Que a minha essência é a base do seu ser. Que antes de você ser na Maria e no José, você foi em mim e você é em mim. Você no céu foi desejada. Uau. Aí eu falei, uau! Gente, precisa de mais nada. Vocês não têm noção do tanto que isso foi libertador para uma menina que viveu 37 anos achando que era odiada pelo pai, uma menina que toda festa de Dia dos Pais se sentia inferior, se sentia sem identidade, porque eu me sentia sem identidade, sabe? Eu era diferentona, sempre assim, sempre fui muito Caxias na sala, eu ganhava os prêmios todo ano de primeira aluna da sala, até a quinta série. Por quê? Porque eu queria ser boa para minha mãe olhar para mim, para as pessoas olharem para mim. Eu me vestia diferente porque eu queria ser amada, eu queria ter atenção.
tudo orfandade da paternidade, falta de identidade, identidade roubada, deturpada, porque o inimigo é sujo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas dentro de nós existe uma única verdade. Salmo 139. Fomos assombrosamente, maravilhosamente formadas no nosso papai. Hoje é fácil falar não. Hoje o Senhor, como eu já falei, mudou meu guarda-roupa, mudou tudo, 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 tudo. Por quê? Porque aquela não era eu. Enquanto eu não entendi a minha paternidade, eu não entendi quem eu era, e aí eu vivia uma vida que não era minha. Meu Deus! Uau! Eu vivia uma vida que não era minha. Eu não vivia os meus dias escritos na palavra, porque as mentiras do diabo, elas faziam... elas administravam muitas coisas na minha vida, mas o Senhor nunca perdeu o controle. O Senhor permitiu para que essas dores, essas feridas, servissem de cura para muitas pessoas depois. Quando eu descobri quem eu era, quem eu sou no Senhor, eu entendi. E aí eu não olho para aquelas feridas, traumas, como, eu era vítima, tadinha de mim. Não! Eu sobrevivi no Senhor para curada, ser instrumento dele para curar outras mulheres. Em nome de Jesus. Porque tem muitas mulheres, muitos homens feridos na paternidade, que vivem a orfandade gritante dentro deles, sendo que está aqui na palavra e está acessível 24 horas, esse acesso e o desfrute da paternidade. Agora, uma coisa muito séria que o Senhor falou para mim, quando ele me entregou o título, né? Abandonando a orfandade, porque é um processo. Abandonando a orfandade, acessando a paternidade e desfrutando da paternidade. Processo, como tudo na nossa vida. Que é uma coisa assim, nossa, do dia para a noite, não. Existe um processo. Isso a gente fala muito no programa Mulher Referência, porque muitas vezes a gente quer viver o fim sem desfrutar o processo. Porque tudo que nós vivemos, ele está ligado à manifestação da glória de Deus. E os processos vão sendo a cura que o Senhor traz para nós todos os dias. Porque se estivesse tudo, e já está tudo pronto, mas se eu pudesse já viver o pronto, onde seria manifestada a glória do Senhor? Então nós somos instrumentos, e onde está a nossa dor, está o nosso propósito. Porque tem pessoas passando por essa mesma situação e não sabem o que fazer. E morrem muitas vezes sem desfrutar o processo, por não querer passar por ele. E aí não tem a identidade revelada, a identidade resgatada. A gente conhece pessoas que no leito de morte você pergunta, e aí? Não, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Porque não resgataram a sua identidade. Porque quem tem a identidade resgatada tem muito claro a visão do que está fazendo aqui. Porque livra... E umas coisas que você falou e fez muito sentido, porque antes eu fazia para agradar os outros, porque eu tinha necessidade de me sentir amada, porque eu não recebia esse amor. E quando você entende que o único e verdadeiro amor é o do nosso Pai. Quem é o nosso Pai? O nosso Pai é o Senhor. E é Ele que faz todas as coisas nas nossas vidas. E isso independe de religião. Porque Deus não criou nenhuma religião só para quebrar os mitos religiosos. E, na verdade, foram os religiosos que quiseram matar Jesus, que mataram, na verdade, Jesus. É verdade, mataram. Mas o que é necessário? Encontro com Deus. Intimidade com o Pai. Intimidade.
Porque só através de intimidade com o Senhor eu resgato a minha identidade. Porque ao longo da nossa vida, a nossa autoimagem foi distorcida. Mesmo para você que tem uma família, que veio de uma família estruturada, a sua autoimagem, ela ao longo do tempo é distorcida. Por quê? Satanás veio para matar, roubar e destruir. E o prazer dele é o quê? Atrapalhar com a nossa autoimagem, destruir com aquilo que Deus tem para nós, porque ele sabe que se a nossa imagem for distorcida, nós não vamos manifestar a glória de Deus na terra. E foi para isso que nós somos chamadas. Amém. Eu não consegui te ouvir, amiga, mas